Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. Sexto ano, segundo capítulo. Capítulo 2. Nós e os recursos. Após uma instigante aula de história sobre a Idade Média, os amigos Larissa, Luana, Paulo e Sérgio se sentaram para saborear um lanche. Enquanto isso, Luana, que visualizava vídeos sobre o assunto, perguntou como eles puderam viver, até então, sem tudo isso. Os amigos estavam impressionados com a quantidade de invenções que surgiram naquela época e que Luana mostrava nos vídeos. Vejamos, então, alguns dos vários objetos que surgiram na Idade Média e que, ainda hoje, fazem parte do nosso cotidiano. Você já imaginou nossa vida sem óculos? Esse objeto útil, que também virou um charmoso, surgiu na Idade Média e inicialmente não era nada fashion, mas permitiam que muitas pessoas pudessem enxergar com nitidez. Apreciar um belo dia ensolarado sem precisar se levantar da cama para abrir as janelas e ter uma visão ampla das janelas de óticas, ouvir as áreas medievais foram os avós das atuais janelas transparentes. Até então, era preciso abri-las para saber como estava o mundo lá fora. A câmera para selfie ilegal, mas nada substitui o bom e velho espelho, não é? Velho mesmo. Foi dele que compreenderam as ilhas nos diferentes ângulos dele mesma. Companhia Aeroespacial Italiana teve a ideia de deter e urinar líquida metálica sobre uma das faces de um bloco de vidro. Sentar-se em frente à lareira pode ser super confortável, mas já pensou como seria fazer isso sem uma chaminé? Pois é. Ela é um componente simples com papel humano e suas utilitárias. Por ela foram expelidos vapors tóxicos e assim, dispensar os vapors indesejáveis. Para início de conversa. Suprindo necessidades, foi sempre assim. Toda manhã, ao acordar, você toma um bom banho e experimenta um delicioso café da manhã. O banho é necessário para nossa higiene e saúde, e as refeições são fundamentais para nossa nutrição e o funcionamento adequado do nosso corpo. Bem, nutrição e higiene sempre foram fundamentais, mas será que nossos antepassados supriam suas necessidades da mesma maneira que o fazemos hoje? Mas, será que sempre foi assim? Vejamos, ao tomar banho, você utiliza a água encanada que sai aquecida do seu chuveiro ao abrir a torneira. Você também utiliza shampoo e sabonete e, ao final, enxuga com uma toalha. Ao sentar-se à mesa, você saboreou uma porção de cereais com leite, ambos vieram do supermercado em caixinhas. Como você pode perceber, somos cercados de objetos úteis, importantes ou mesmo imprescindíveis à nossa vida. A maneira como obtemos, utilizamos, valorizamos e mesmo como descartamos esses objetos, no entanto, nem sempre é algo que damos atenção. Para entendermos a importância desses elementos em nossa vida, pare um pouco e tente refletir como nossos antepassados supriam as mesmas necessidades que temos hoje. Comunicação, transporte, saúde, lazer, alimentação. Discutindo o conteúdo. Recursos, escassez e limitações. Não é preciso muito esforço para perceber, a partir da reflexão que fizemos na introdução deste capítulo, que nossos antepassados tinham necessidades muito parecidas com as nossas, mas que, muito provavelmente, eles conseguiram supri-las de forma bem diferente. É que muito do que utilizamos não existia ou, se existia, era de forma bastante rudimentar. Por exemplo, para você se deslocar da sua casa à escola houve a utilização de um automóvel, que o permitiu cruzar certa distância em um tempo bem mais curto do que realmente seria se você o fizesse a pé. No passado, quando o transporte automotivo ainda não existia, as pessoas recorriam a animais para realizar grandes deslocamentos. Isso significa que a necessidade de deslocamento sempre existiu, mas houve uma mudança bem significativa na forma como a suprimos. Hoje dispomos de bens e serviços cada vez mais aprimorados para atender às nossas necessidades. Para adquirir ou usufruir esses bens e serviços, normalmente, realizamos uma troca, entregamos dinheiro para receber aquilo que desejamos. Para produzir os bens e serviços que são oferecidos a todos nós, são necessários recursos. Por recursos,
podemos compreender tudo aquilo que é utilizado com finalidade produtiva, ou seja, para produzir bens ou serviços que tenham valor para consumidores e usuários. Por isso, também podem ser chamados de fatores de produção. Os recursos podem ser naturais, são aqueles disponíveis na natureza, como a água, o solo, os minerais, etc. Eles podem ser renováveis ou não renováveis. Humanos, correspondem às pessoas que, com seu trabalho físico ou intelectual, produzem bens ou serviços para suprir demandas de consumo, como o agricultor, que cultiva vegetais, ou o médico, que cuida da nossa saúde. De capital, são produtos da indústria usados na produção de outros bens ou serviços para atender às necessidades de consumidores e empresas. Observe a ilustração a seguir e tente identificar os recursos que são utilizados no pãozinho que você saboreia no café da manhã. Ilustração: o agricultor e o padeiro são recursos humanos, a terra e o trigo são recursos naturais, as máquinas são bens de capital. Para que o pãozinho chegue à sua mesa, é necessário trocá-lo na padaria ou no supermercado por uma determinada quantia, certo? Sim, estamos falando de dinheiro. Mas podemos dizer que o dinheiro é um recurso. Vamos chegar juntos a uma conclusão, refletindo sobre as seguintes perguntas: o que podemos fazer com dinheiro em mãos? Como adquirimos bens e serviços que estão à venda? Se não houvesse bens e serviços à venda, o que você faria com o dinheiro? Você já deve ter percebido que o dinheiro funciona como um meio de troca, certo? Mesmo com todo o dinheiro em mãos, sem bens ou serviços para se adquirir, o dinheiro perderia sua função. Ou seja, o dinheiro, por si só, não gera bem nenhum serviço algum. É por essa perspectiva que a ciência econômica não considera o dinheiro um recurso, mas sim um meio de troca que faz bens e serviços circularem. No entanto, é comum utilizar a expressão recursos financeiros para se referir ao dinheiro, sobretudo quando falamos de operações financeiras. Mas esse é assunto para uma longa conversa, que retomaremos futuramente. Agora que você entendeu o que são recursos, existe outro conceito importante que precisamos falar, o de escassez. Você provavelmente já ouviu falar em escassez em algum momento da sua vida, mas nunca imaginou que esse conceito fosse tão importante para o estudo da economia. Escassez indica a raridade ou insuficiência de algo. Quando ouvimos o noticiário mencionar a escassez de recursos hídricos, por exemplo, entendemos que não há, no lugar em questão, água o suficiente para suprir as necessidades de uma população. Na economia, dizemos que um recurso é escasso quando este não existe em quantidade suficiente para todos que o desejam, caso ele seja oferecido de forma gratuita. Imagine que todas as pessoas que quisessem ter um smartphone pudessem recebê-lo a preço zero, será que haveria unidades para todos? Muito provavelmente não. Por isso, os bens e serviços são precificados, ou seja, é atribuído um preço para que possamos ter acesso a eles. Assim, quem está disposto ou tem condições de pagar esse preço pode ter acesso. O sistema de preços possibilita alocar, destinar, os recursos, pois, ao se estabelecer preços para eles, excluem-se aqueles compradores que não podem ou não querem pagar o preço cobrado. Quanto mais escasso um recurso, bem ou serviço, mais alto tende a ser o seu preço. No início de 2020, a pandemia causada pelo novo coronavírus aumentou a demanda, ou seja, a busca, por itens de limpeza, álcool em gel e máscaras, enquanto os produtores não estavam preparados para o aumento súbito dessa demanda. O resultado, você deve lembrar muito bem: preços variáveis, passagens em busca de álcool em gel e os preços das poucas unidades disponíveis tornaram elevadíssimos. E para que a noção de escassez é tão importante para a economia? Porque nós temos desejos limitados, enquanto os recursos para satisfazê-los são limitados. Assim, somos constantemente chamados a fazer escolhas, e a economia estuda justamente as escolhas que as pessoas precisam fazer diante dessa escassez. Agora que você entendeu o que são os recursos, como o dinheiro não possibilita o acesso a eles e qual a relação disso com nossas necessidades e escolhas, vamos seguir adiante.
Para avançar tanto a educação financeira quanto o empreendedorismo, essas noções são fundamentais. Acredite, ao final deste ano você perceberá como suas escolhas estão mais embasadas e racionais.